Então vamos começar. Vamos começar olhando a gente por dentro, para a gente entender como é que funciona todo o mecanismo vocal, tanto para cantar quanto para falar. Isso é muito importante, a gente saber porquê, inclusive, de alguns exercícios que a gente vai trabalhar ao longo do nosso estudo aí. Então o que a gente vê nessa figura? A gente vê o diafragma, vamos começar lá por baixo, que é o músculo responsável pela respiração. O diafragma tem a função principal de, quando a gente inspira o ar, ele dá espaço para o ar poder entrar. Aí ele cria uma força negativa para que o ar entre pelo nariz, desça pela traqueia e chegue até os pulmões. Quando o diafragma faz esse movimento, ele se contrai abrindo as costelas e a parte superior dele, onde está localizado o pulmão logo acima, abaixe para que aí o ar consiga entrar. O diafragma está por dentro das costelas. A gente não consegue pegar no diafragma. A gente pega nas costelas. E quais costelas são essas? São as costelas falsas. São essas costelas que têm até uma certa mobilidade quando a gente aperta na parte de baixo, aqui onde eu estou pegando, ó. Entendeu? Está aqui as costelas falsas. Você pode até ver que nessa parte da frente do diafragma tem um buraco, um vazio, que é exatamente o final das costelas. Né? A boca do estômago, como a gente chama, não tem diafragma. Mas o resultado do movimento do diafragma aparece nessa região também. Na lateral, nas costas e nessa parte da frente do abdômen, que a gente chama de boca do estômago. Quando a gente inspira o ar, toda essa região se abre, dando espaço para o ar entrar. Então esse é o movimento natural da respiração. Você inspira o ar pelo nariz ou pela boca, ele chega pela traqueia até os pulmões, e nos pulmões, os pulmões se inflam, fazendo com que o diafragma se abaixe. Quando a gente expira o ar sai, fazendo o caminho inverso, né? Fazendo o diafragma um movimento de relaxamento. Então, quando a gente inspira, ele se contrai, quando a gente expira o ar, ele volta à posição inicial. Então, esse é o aparelho respiratório, numa visão bem geral e bem simplificada, só para você entender o seu instrumento, porque isso já faz parte do seu instrumento. Quando o ar é expirado, ou seja, quando a gente solta o ar, a gente consegue produzir o som da voz. Né? Então, eu só consigo falar com você porque eu estou inspirando e fazendo esse ar voltar, chegando até a região do pescoço, mais conhecida como laringe, que nos homens dá para ver bem que é a altura do gogó, né? Na mulher também existe esse gogó, mas ele é bem suave. E dentro da laringe está alojada a prega vocal, ou corda vocal, como as pessoas dizem normalmente, mas o nome correto é prega vocal. A prega vocal é uma mucosa que, quando a gente fala ou canta, elas se encostam uma na outra, como a gente pode ver na figura, produzindo o som da voz através de vibração. O ar passa entre elas, faz com que uma vibre com a outra e aí produza o som da voz. Tá? Então esse é um movimento natural. Quando a gente está em silêncio, ela se abre até para que a gente possa respirar. Não dá para respirar e falar ao mesmo tempo, justamente porque quando a gente inspira o ar, ela se abre. Quando a gente expira o ar, ela fecha e vibra uma na outra, produzindo o som da voz, tanto para falar quanto para cantar. E esse é o papel da prega vocal, é somente transformar o ar em som, mais nada. A gente tem, só voltando um pouquinho, em relação ao diafragma, um papel fundamental na hora de inspirar o ar, né, e de fazer esse ar voltar, e você vai ver nas aulas seguintes, principalmente a partir da terceira aula desse módulo, que esse papel do diafragma vai ser mais importante ainda no sentido da sustentação desse ar para que a gente forme uma coluna de ar boa, para que a voz funcione de maneira mais controlada e a gente tenha condição de produzir um melhor som. Tá? Então, bom, vamos recapitular. O ar entrou pelo nariz, desceu até os pulmões, né, voltou, chegou até a região da laringe, onde está instalada a prega vocal, e é nessa região que é produzido o som da nossa voz. Tá? Esse é o aparelho respiratório, na parte inferior. Na parte superior, a gente tem a faringe, que é logo acima da laringe, ou seja, no final do pescoço, e essa faringe ela vai se estender até o nariz. Então a gente tem a parte superior da faringe, onde é lá atrás, onde se encontra com o nariz. Quando a gente abre a boca, a gente vê lá no fundo da boca a faringe também, e ela vai se encerrar onde começa a laringe. Além disso, a gente tem
a língua, que é um principal articulador que a gente tem, para falar todos os fonemas que a gente pode falar, sem a língua não seria possível. Né? E o palato mole, que é onde tem aquela úvula, que é aquele pinguelinho que tem lá atrás na garganta. Todos esses são elementos importantíssimos para a produção e direcionamento do som, que a gente vai ver na aula seguinte. Tá? Além disso, a gente tem ainda os dentes e os lábios. Todos esses elementos eles são fundamentais para que a gente consiga produzir um som vocal satisfatório. Então todos eles têm um papel muito importante. É importante a gente ter noção de como eles são, onde eles estão e como eles funcionam, para que a gente ao longo do tempo vá cada vez mais desenvolvendo a postura deles e tenha uma produção vocal muito boa. Então agora a gente vai falar a respeito na próxima aula das posturas que a gente tem que assumir com todos esses elementos que eu coloquei para vocês agora nessa anatomia simplificada, ok? Valeu!